420 calcinhas estendidas na areia representam o número de vítimas de estupro a cada 72 horas no Brasil. A iniciativa da ONG Rio de Paz encheu a praia de Copacabana com fotos de mulheres marcadas pela violência. Hoje nós temos aqui 20 modelos com essa mão, com essa marca vermelha no rosto, simbolizando a subjugação, simbolizando o silêncio, a violência sofrida, e 420 calcinhas que representam o número de estupro no Brasil a cada 3 dias. De acordo com a ONG, somente 35% dos crimes sexuais são reportados à polícia. Nós temos 3 objetivos com essa manifestação. Número 1 é cobrar do poder público o combate à impunidade, a elucidação da autoria desses estupros. Em segundo lugar, que o poder público brasileiro implemente políticas públicas nas comunidades pobres, onde se encontram mulheres em condição de vulnerabilidade. E terceiro, o apoio psicológico às vítimas. A manifestação é mais um ato em apoio à luta contra o estupro coletivo. Recentemente, o Ministério da Saúde passou a registrar, além dos casos de estupro, aqueles de estupro coletivo e viu crescer as estatísticas deste tipo de crime. Entre 2011 e 2016, o Estado viu crescer em 655% os casos notificados de estupro coletivo. Os registros demonstram que 89% das vítimas são do sexo feminino e têm, em geral, baixa escolaridade. Do total, 70% são crianças e adolescentes. Os abusadores esperam contar com o silêncio das vítimas, o que para elas pode ser uma estratégia de sobrevivência. Isso é o que acontece com a maioria das vítimas. Você viu aí na reportagem da Cris de Leva que mais de 80% das pessoas não denunciam. E os números comprovam isso. Eu falei para você no meio do programa que existe uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, que dá conta de que pelo menos 50 mil casos já foram denunciados no ano passado. Mas se imagina que esse número chega a 450 mil vítimas, o que significa que a grande, imensa maioria não denuncia. Doutora Camila, boa tarde. Você acha que o medo é um grande entrave para a pessoa denunciar? Não estou nem falando do coletivo ainda. O medo, a vergonha e a questão da culpabilização da vítima que a gente tem na nossa sociedade. Nós, advogadas feministas da Rede Feministas Juristas, defendemos que a causa primordial do estupro, seja ele coletivo ou não, é o que a gente chama de cultura do estupro, que ao contrário do que as pessoas costumam entender quando ouvem essa palavra, não significa que para a maioria das pessoas o estupro é uma coisa ok, essencialmente boa, mas significa que a gente busca entender o estupro como uma consequência natural de uma ousadia comportamental da mulher. A impressão que eu tenho, doutor Beraldo, boa tarde, é que o que está acontecendo, por exemplo, o número de estupros coletivos que nós falamos aumentou principalmente em Roraima, também no Espírito Santo e no Piauí. E quando se vê notícias, nós vimos, até a doutora Camila comentava no intervalo, da questão dos estupros coletivos que aconteceram, no estupro que aconteceu no Rio de Janeiro, ano passado, quando uma menina foi estuprada por mais de 30 pessoas, e outro recentemente, também, se não me engano, foi o do Piauí, que foi numa escola pública, que a menina também com o namorado e mais os amigos do namorado. A impressão que eu tenho é que esse número do coletivo tem aumentado por conta da liberdade sexual. As pessoas estão confundindo. As meninas resolvem manter relações. Tudo bem que é muito cedo, mas isso vai da família de cada um, da liberdade que é dado para cada um. Mas a impressão que eu tenho é que o fato de começarem muito cedo dá a impressão de que a menina é moderna demais e que ela quer viver aquela situação. Ou se ela não quer, tudo bem. O fato de você não fazer nada e não contar para ninguém, não é porque você está com medo, é porque você está gostando. Que foi isso que, no caso dessa menina que foi estuprada de 13 anos na escola, que inclusive o diretor foi afastado, porque parece que todo mundo sabia, a impressão que se deu na entrevista dessa menina é isso. Que eles diziam, não, ela está gostando. Então, toda semana iam lá e pegavam a menina de novo. É verdade. Não é essa a impressão? Não, é até a própria realidade. Eu estava comentando, coronel, com razão a doutora, né? Hoje, nós precisamos acabar com essa questão que a mulher é a caça e o homem é o caçador.
Hoje, o homem, ele toma posse daquela sua presa, e é onde ocorre realmente esses estupros, é a violência. E isso hoje, depende de idade, né? Porque a gente está vendo adolescentes não depende fazendo de idade. Hoje é preciso saber quando a presa, ou seja, a vítima menor de 14 anos, alienada mental, com algum problema nesse sentido, nós estávamos comentando, eu com o coronel, antes dele tirar o Ray-Ban novo dele aqui, né? Na verdade, nós estávamos comentando ainda há pouco essa questão da violência, da possessão. E mais ainda, as vítimas sofrem caladas, Keila. Sofrem caladas porque a maior parte são adolescentes e não querem revelar aquele ato. Fora o vexame que algumas vítimas passam quando se defronta com alguma autoridade policial. Não, milhares e milhares de cidades não tem uma delegacia especializada. Então chega numa delegacia... Delas, né, eu já vi casos assim... do delegado, da autoridade policial chegar também, você com essa saia curta, também você não deveria estar nesse lugar. Ora, isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a vítima tem que denunciar, sim, porque a lei é severa. Hoje nós temos uma punição com rigor, que varia até de 15 a 30 anos de prisão. Então, tem que denunciar, tem que levar ao conhecimento. E não pode facilitar. Eu digo facilitar é assim... principalmente os adolescentes. Os pais têm que fiscalizar, não deixar que os adolescentes saiam com aquelas roupas insinuantes, não é verdade? Saem da academia com aquela roupa e andam pela cidade, pegam um maníaco, acontece. Mas a impressão que eu tenho, coronel, você me corrija se eu estiver errado, é que a maioria dos estupradores é gente conhecida. Pois é. A maioria não é a pessoa que está com uma roupa curta na rua e que pega... Esses tarados aí, eles são sempre pegos logo. Pois é. E daí o problema é a pessoa que está dentro de casa, porque a gente vê que no Brasil são 15 mulheres estupradas todos os dias. Isso é um absurdo. E a maioria, se você começar a ver o histórico daquelas que denunciaram... você vai ver que ou é o próprio marido, ou é um parente, avô, tio, ou namorado. Então, na verdade, é cultural mesmo, né? Dá essa impressão de que você tem que estar à disposição para fazer aquilo que a pessoa quer e os amigos dele, no caso do coletivo. Os números, eles são impactantes e eles não mostram absolutamente a realidade. Você pode ter certeza. É bem pior a realidade. É bem pior. É bem pior. Nós estamos falando da subnotificação, porque esses números são trazidos, hoje nós temos alguns números, porque o Ministério da Saúde... que por uma determinação legal, os hospitais, o serviço público de saúde ou privado é obrigado a informar para o órgão que está atendendo ou que atendeu alguém vítima de uma violência sexual. Porque até 2009 não tinha nada. Não tinha agora ainda não tem também esses... Então nós temos as pessoas que passam pelo Sistema Único de Saúde ou pelo sistema particular, faz um relatório e diz que essa pessoa foi vítima, sem detalhamento, porque não se transforma em inquérito policial. Entendi. É só um registro. Já foi muito mais porque nós estamos falando da subnotificação do inquérito policial, do BO. E a subnotificação, você fala no caso do estupro coletivo, porque se você, né? Qualquer estupro, qualquer estupro, se você não notifica um fato, você não consegue sequer iniciar um processo para punir alguém que fez aquele ato criminoso. Nós estamos falando na rua, mas acontece dentro das escolas. Do ponto de vista jurídico, só um adendo, que as pessoas têm que denunciar e devem denunciar, porque hoje tem normas da corregedoria. Você que conhece um vizinho, sabe de algum fato, pode denunciar, porque a vítima, esse processo hoje, ele corre em absoluto segredo de justiça. Não há que revelar nomes. Então, a vítima, ontem no ostracismo, hoje ela não ficará sofrendo. Não, a vítima deve denunciar e ela terá proteção do absoluto segredo de justiça num processo criminal. O que existe ainda é que a questão da reprovação social é mais forte do que a eventual punição. E muitos dos casos que são iniciados são encerrados antes de se transformar num processo, porque a própria vítima, porque ela tem que ir, ela tem que passar por um processo desgastante o tempo todo, ela tem que relembrar aquilo o tempo todo, ela chega e desiste. A família, para proteger, fala, eu não quero mais. A maior parte dos agressores, né, doutora, nós estávamos conversando ainda há pouco, que eu sei que eu fiz parte, muitos anos nós trabalhamos nessa questão de direitos humanos na ordem, eles têm problemas mentais, realmente, mas mentais que eu digo é distúrbios psicológicos. Então, eles atacam as vítimas como verdadeiros animais, são verdadeiros animais. Por exemplo, como aconteceu no caso de Belo Horizonte, que uma moça foi atacada por 4 homens na rua, desconhecidos, e eles já foram presos, inclusive. Isso é um caso. A pena varia de 15 a 30 anos. De dentro de casa, eu acho que é uma outra situação que não tem nada a ver com a pessoa ser... Dentro de casa, coronel, há o assédio, né? Há toda
aquela movimentação. Você tem que entender que existe a proteção do criminoso dentro de porque casa. dentro de Ele casa tem vai o falar... domínio da casa, não é que ele está... Não é questão... Nós temos uma estrutura muito machista ainda, isso é a verdade, e as pessoas, os homens, têm uma reprovação. A própria pesquisa do IPEA, 28% dos pesquisados falaram diretamente que as mulheres, é uma declaração, as mulheres que expõem o seu corpo merecem ser estupradas. Nós estamos falando 1/3 da população. E sim, quase 60% não reprova dessa forma, mas diz que se a mulher se portasse melhor na sociedade, muitos estupros não aconteceriam. Mas principalmente a conspiração do silêncio, só um adendo. Um caso, agora, semana passada, doutora Carla, nós estávamos conversando esse fato. Semana passada, uma mãe nos procurou para defender o marido. Sabe por quê? Porque o marido havia saído uma sentença dele condenatória de 18 anos de prisão, porque a menina, na mais tenra idade, era sua afilhada, ou seja, ele violentava a menina e ela não falava, porque antes de 2009 não se punia com rigor, era o silêncio, nós colocávamos o silêncio dos inocentes, isso que ocorre. Mas agora que se pune, também hoje, não se fala como não, deveria, hoje né? pune em Tremembé, tem uma cadeia lá, um presídio especial que é denominado lá, que ficam coisas até lá. Hoje as pessoas têm medo de falar, porque Tem tem esse medo, julgamento. Esse mas negócio da deve menina que eu estava denunciar. dizendo aí. A primeira coisa que foi falada, inclusive na mídia, é que a menina já tinha uma vida mesmo de noitada, estava sempre com um rapaz diferente. Então, a diferença dela querer ter uma vida de noitada e ficar com um rapaz diferente do que ela ser obrigada a ficar com pessoas diferentes, né? Uma E nem lembrar o que prostituta, ela pode aconteceu. ser vítima de estupro. Com certeza. Porque não pode atingir, o estupro atinge a própria alma, né? Esse tema é bastante emblemático, é caloroso, porque nós verificamos o quê? Que ainda paira uma sensação de impunidade no país. Isso tem que acabar. Principalmente no coletivo, que os números ainda são muito pequeno o número de denúncias, né? Nesse sentido, a importância da gente escrachar e negar e apontar o papel de figuras públicas como, por exemplo, o Bolsonaro, que diz que certa deputada merecia ser estuprada, enfim. Eu acho que esse cara devia ser decretado a prisão, porque você ele tem umas... incentivando com algumas atitudes, você acaba incentivando alguns atos. Você é uma figura pública, tem que tomar muito cuidado quando você usa e naturaliza esse tipo de crime. É um crime de onda, estupro é um crime de onda. Todo mundo, maior, menor, não precisa ir na delegacia primeiro, sem boletim de ocorrência, chegando no hospital, alegando que sofreu essa violência, tem direito ao coquetel antirretroviral, anti-HIV, tem direito a todos aqueles exames que vão investigar se você foi contaminado com alguma DST. E daí pode fazer um laudo para ver se... Porque eu imagino que, por exemplo, no estupro coletivo, você me corrige se eu estiver errado, mas o estupro coletivo deve ser muito evidente um exame que você faça para perceber que realmente alguma coisa errada aconteceu, né? E a própria lei, a propósito que você colocou, tem uma lei específica nesse sentido. Você colocou com muita propriedade. Não há necessidade da vítima correr numa delegacia. Pode ir primeiro para o hospital. Procura atendimento médico, como disse bem sempre o coronel, procura o hospital, ele é obrigado a notificar, chamar inclusive a autoridade policial, fica sob sigilo, absoluto sigilo, não é verdade? E todo o procedimento. E hoje os tribunais, Keila, têm entendido, é preciso que todos saibam, que a palavra da vítima tem imenso valor. Antigamente, a palavra da vítima isolada não servia, aplicava o indúbio para o réu, na dúvida absolve o réu. Hoje, a palavra da vítima, porque tem uma coisa que chama em audiência, depoimento sem trauma. É onde a vítima, a criança, o adolescente é ouvido, como ele transforma um tribunal, como se uma casa fosse, alguma coisa, para que a pessoa, a vítima, possa relatar tudo o que ocorreu, além dos pareceres médicos. Mas eu tenho uma preocupação, coronel, que tem muitas famílias que são coniventes. Sim. Por exemplo, eu lembro de um caso que foi um caso emblemático, que a menina foi até depois acompanhada pelos profissionais da USP, escreveu até um livro sobre o assunto, que essa menina foi estuprada pelo pai desde os 3 anos de idade. Todas as filhas, eram 5 meninas que eles tinham, de Caraguatatuba, nunca vou me esquecer disso. Ele estuprou todas. Uma que conseguiu escapar se transformou numa drogada e se perdeu. As demais aceitavam. E essa menina nunca aceitou. E quando ela já começou a reagir, ela era presa, ele colocava, era uma coisa de nazismo, colocava a menina de cabeça para baixo, parecia tortura mesmo, uma coisa absurda, mergulhava a cabeça da menina, tudo além de violentar a menina, essa menina teve 2 filhos do pai.
Os dois com problemas sérios, com retardo mental e tal. E chegou num ponto em que ela começou a ter uma dificuldade muito grande, porque ela teve filhos com 9 anos, depois com 11. E a mãe falava que era porque ela era uma vagabunda, que desde pequena ela gostava de ficar com os menininhos e tal. E a mãe sabia. Só que ela não sabia que a mãe sabia. Ela ficou sabendo porque quando esse homem foi preso, porque conseguiram provar que era ele, fizeram o teste na época, e a mãe falou assim que era um absurdo, porque ele cuidava dela, que ela não podia ser tão insinuante assim para se negar ao pai e tal. E a família vira as costas. Tem muitos casos de que as famílias ou têm vergonha e não denunciam por ter vergonha, por depois... Não é por medo, não, da filha ser constrangida. É pelo constrangimento mesmo de você assinar um atestado de que você não prestou atenção. Todo mundo responde de alguma forma. Quando nós falamos que 30% são os próprios pais ou padrastos, raramente a mãe não sabe. Raramente a companheira não sabe. Ela está sobre a égide do medo, porque essas pessoas, você imagina o grau de violência inserido nessas pessoas que fazem isso. Então, existe um medo mesmo. A maior subnotificação são dos homens, porque aí o constrangimento é ainda maior. O homem sendo vítima dessa violência. Que foi o caso de Uberaba, que nós tivemos essa semana, um rapaz de 23 anos. Pois é, mas são vários. Mas existe um certo preconceito, que é o que nós falávamos, porque daí você fala que foi o que a gente comentava no intervalo. Você fala que um homem de 23 anos foi estuprado, você fala, mas isso não adianta, e você que está em casa sabe disso, existe esse preconceito, vai falar assim, mas então o moço era gay. Mas não... Porque não... Mas você mesmo que tira fosse. Isso da sua cabeça... Mesmo que fosse. Porque mesmo que, independente da opção sexual, as pessoas têm que ser respeitadas. Nós cremos num Deus e nós acreditamos que cabe ao Senhor julgar ou condenar alguém. A nossa responsabilidade... como pessoas de bem, independente de religião, é respeitar a opção das pessoas e não pré-julgarmos. Isso é um pré-julgamento que acontece muito, né, Camila? Você atende mais mulheres lá, mas eu deve ter ouvido também falar de notificações como essa. Eu admiro muito um rapaz que tem coragem de denunciar, de ser vítima de alguma coisa como essa. Camila, antes de você falar, só se me permitir de lembrar da Lei 11.340 de 2006, que dá proteção à mulher. Pode ser qualquer tipo de vítima, de violência, em qualquer aspecto. Mas homem também moral, dá proteção também, a todas as vítimas. Claro, essa lei, inclusive, fala, não há distinção de sexo, enfim, qualquer tipo de discriminação. Porque hoje em dia a própria Constituição Federal garante os direitos, não importa se aquela pessoa é da comunidade LGBT, não importa. O que importa é não ferir, não desrespeitar, não violentar a pessoa humana. É isso que eu quero. E há uma proteção. Então, principalmente acontece mais no interior, né? Nas cidades menos esclarecidas, onde o povo é menos esclarecido. Ele traz comida para dentro de casa, minha filha. Ele dá o sustento. Nós vamos perder. Não. É verdade mesmo. Pode procurar, tem que procurar as autoridades para ter esse amparo, né? Material e psicológico. Além do medo que estava comentando o doutor Roberto, eu ia falar, existe também, às vezes, o julgo econômico que aquele estuprador, aquele agressor tem sobre a família, que facilita com que ele continue cometendo aquele crime. Você que nos assiste agora, uma vítima, ontem eu vendo uma matéria nesse sentido, uma vítima de estupro. Essa vítima que é de estupro, efetivamente, violentada, porque o estupro atinge a própria alma da pessoa, dilacera a própria estima, a honradez, a intimidade da pessoa. É uma dor abissal, de modo que aquela pessoa que sofreu essa violência, às vezes, na maior parte das vezes, ela tem o ressentimento, tem o medo de denunciar, mas hoje não se pode ter mais medo. Você acha que a partir da denúncia é possível mudar esse quadro? Porque nós estamos falando, segundo o IPEA, de pelo menos 400 mil vítimas. É possível. Isso é a população de uma cidade grande. É possível e creiam. Através da denúncia? Através de uma simples denúncia. Porque hoje há atendimentos nos fóruns, os magistrados não estão aplicando as letras frias da lei, por isso que eu falo aos magistrados, nós não podemos ter autoridades frouxas, a lei existe, o juiz deve aplicar a lei em cada caso concreto. Ou seja, a prisão preventiva, que é o artigo 312 do Código de Processo Penal, aquele que coloca risco e perigo. E a própria vítima terá a proteção do Estado. Pelo menos ela tem que exigir essa proteção do Estado e buscar, porque hoje pune sim com rigor. A lei está punindo, desde que busque as provas, todas as elementares, e fique comprovado. Desde que se comece pelo começo, que existe não é uma questão tão simplista de se resolver, não será com a denúncia.
Os países muito mais evoluídos, com IDHs elevadíssimos, têm os maiores índices de estupros do mundo. Você vê Estados Unidos, Suécia, os paraísos dos brasileiros há pelo menos uma década, Austrália e Nova Zelândia, Reino Unido, são os países com maior índice de subnotificação desse tipo de crime, que ele é o mais subnotificado do mundo, sem sombra de dúvida. E nesses países acontece em maior escala, inclusive. O Tribunal dos Estados Unidos, recentemente, o que o Brasil pune com rigor, saiu assim, o acusado estuprador, tá uma delícia a comida do chefe, viu? O acusado estuprador, ele foi absolvido porque a vítima não estava com as roupas íntimas. Então, quer dizer, isso é um absurdo. Então, na verdade, não é só denunciar, né, doutor? Não é só denunciar, é um problema cultural. Veja, o que nós estamos falando? Degradação da família. Lembra? Tudo vem no nascedouro. Nós estamos falando de comportamento social dos governos, atitudes, leis e tudo mais. E onde é que está o grande problema, o grande cerne dentro de casa? Mas a mulher fragilizada, aquela mulher que não está preparada. Por isso, você ninguém está preparado para uma situação como essa. Não, preparada para denunciar. Ninguém está preparado para ser vítima. E nem para denunciar também. Não, mas denunciar tem que começar. Eu não gosto dessa história. Eu vi uma novela, ontem eu estava assistindo, e eu fiquei horrorizado. Aquela história de chegar à escola, falar que o sexo é livre, falar que a pessoa pode decidir. Não, nós temos que encaminhar os adolescentes, as crianças, para um sexo sadio, para uma vida saudável, pela correção das coisas. Por isso indicar, né, tratamento terapêutico, psicológico adequado, não é verdade? Não induzi-las a vai trilhar o caminho do mal. Então vamos ensiná-la a ir no caminho do mal. Está errado, isso não pode. E tem que denunciar. Por isso que eu quero encerrar o nosso debate de hoje. A gente não tem mais tempo e a gente também teria assunto para dias. Nossa, verdade. Esse é um tema que... Um tema que não acaba. Mas sabe o que é que eu fico pensando? As pessoas pensam que a gente não tem filho, a gente também não enxerga as coisas. Eu sempre falo isso. Talvez a gente até enxergue mais porque você enxerga do lado de fora. E o que nós percebemos é que existe uma conivência de pais e mães, de um modo geral, nessa liberdade sexual. É preciso tomar cuidado, porque até que ponto uma adolescente de 11 anos, ela tem capacidade de escolher, ela tem capacidade para ter um namoro. A gente prega o sexo depois do casamento, mas existem pessoas que não concordam com isso e nós respeitamos. Mas aqueles que não concordam, inclusive adultos também, que acham que os filhos têm que ter uma vida ativa, porque o mundo é moderno, e os estupros estão se tornando comuns. Você tem que aprender, você que é pai e mãe, que o não também faz parte da vida da gente e que a gente tem que aprender a ouvir o não. Obrigada, gente. Obrigada por mais um dia. Obrigada, Beraldo. Camila, obrigada.